Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio onde nós temos aqui se dedicado arduamente, incansavelmente a trazer um ensino bíblico para você de qualidade, claro e objetivo. E isso sem nenhum custo, é um clique aí no seu celular. Tudo bem com vocês? Você pode acessar aí no Deezer, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, na Amazon Music, no Spotify. Aí esses mais de 400, hoje é o episódio 413 já, né? Levítico capítulo 19, a parte primeira, nós vamos ver hoje, essa quinta temporada. Que jornada fantástica, de tanto aprendizado e edificação. A gente está fazendo esse estudo sequencial da Bíblia aqui e tem sido um momento muito joia, de muito aprendizado, muita teologia bíblica aqui para você. Hoje vamos falar bastante sobre a superstição que deveria ser evitada ali pelo povo de Israel segundo a lei e alguns regulamentos referentes a como lidar com o pobre, inclusive na colheita ali, que eles deveriam deixar aquilo que caía para os pobres, por estrangeiro e não recolher. A gente vai ver tudo isso em detalhe, muito aprendizado interessante para você, você não pode perder, tá bom? Você pode ver os outros capítulos aí também, tem sido muito legal. Então veja que nem sempre é fácil, né, meus queridos? A gente distinguir, nem sempre é fácil, mesmo possível, a gente distinguir entre religião e superstição. Ela às vezes se mistura, é o que nós temos visto muito aí nesse evangelicalismo brasileiro com tanta... Esses dias eu vi um vídeo do cara pulando capoeira, dizendo que estava cheio do Espírito de Deus. Nada contra capoeira, acho legal um esporte, né? Mas no meio do culto, assim, ele uns pulando, uns rodando, e esse aí dando mortal e lutando capoeira. Jesus amado, onde a gente vai parar com isso, né? Precisa haver um limite. Ou quando no Rio de Janeiro alguns pastores foram de helicóptero com um tonel cheio de óleo, que ia jogar o óleo ungido na Baía de Guanabara, e ali ia ungir o rio, ia ungir o estado, e Deus ia abençoar. Esperando até hoje, né? Se acontecer, parece que não aconteceu não, porque o rio tem piorado cada dia. Enfim, vamos lá para o texto bíblico. A minha intenção é fazer uma exposição exegética aqui, bem fiel ao texto, e eu tento evitar de entrar muito nesses pormenores. Nosso objetivo aqui é trazer compreensão do texto para você, no exegese clara, objetivo aqui dentro de uma hermenêutica, dentro de uma interpretação mais histórico-gramatical aqui do texto, tá bom? Então veja que nós podemos cair na superstição, quando nós procuramos praticar a religião, ou até mesmo o contrário, né? Mas nesse capítulo, os judeus eles foram ensinados, e nós somos também assim encorajados, a evitar a religiosidade demais, que também ela pode ser maléfica e não só benéfica, hein? Presta atenção nisso. E aperfeiçoar a nossa espiritualidade no temor de Deus. Veja que condenou-se clara e decisivamente tudo que de alguma forma fosse idólatra. Não vos convertais aos ídolos. Versículo 4. Tudo que estava distintamente ou intimamente relacionado com a adoração ali daqueles povos vizinhos, ou até mesmo que eles haviam trazido do Egito esse aprendizado, foi proibido. Uso de encantamento, observância supersticiosa do tempo, do céu, da sorte, do azar, também o corte supersticioso do cabelo ou da carne, que tinha referência a deuses também, versículo 26 ao 28, recorrer a magos, etc. Em 1 Crônicas capítulo 10, versículo 13, nós temos também uma referência a isso. Há entre nós também muita adoção de práticas que são vãs,
que não vale de nada. E não tem garantia nenhuma nas escrituras. E também não está fundamentada na razão, como essas que eu citei aqui no comecinho. Parece que é coisa sem juízo, gente. Tais coisas devem ser depreciadas e evitadas. Elas são inúteis, prejudiciais e tomam o lugar em nosso pensamento daquilo que é realmente bom e sábio. Os judeus, eles deveriam valorizar e cultivar, assim como nós, santidade como a do próprio Deus. Olha lá, versículo 2. Uma total separação de espírito e, portanto, de conduta de toda coisa má. Versículo 12 fala de uma reverência por seu santo nome. Consequentemente, uma abstenção de tudo que beira profanação. Uma consideração pelas ordenanças divinamente designadas sobre o sábado, o santuário, versículo 30. Gratidão por sua misericórdia redentora, versículo 36. O texto diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Eles não podiam se esquecer. Uma dedicação espontânea ao seu serviço, versículo 5. Por nossa própria vontade, nós devemos trazer a nós mesmos e nossas ofertas diante do altar. Precisamos fazer uma consulta diária sobre a vontade de Deus, na sua palavra. Versículo 37 diz, portanto, observareis todos os meus estatutos, todos os meus julgamentos, mandamentos, e os cumprireis. No Decálogo, os 10 mandamentos ali, temos a moral social. Isso é o nosso dever para com o homem, baseado em nosso dever para com Deus. E a segunda tábua da lei, ela repousa sobre a primeira. É o mesmo aqui, Deus não tolera rival, versículo 4. Ele se coloca como nosso modelo de santidade, versículo 2. Ele chama o homem à comunhão por meio de uma oferta pacífica, versículo 5 ao 8. Seu nome não deve ser sujeito à profanação, versículo 12. Os sábados devem ser estritamente guardados, versículo 30. Existem coisas que ficou lá. A gente não trouxe para hoje, depois a gente vai ver aqui. Em outras palavras, nós temos os 4 mandamentos da primeira tábua, espalhados por esse detalhe e exibindo a fonte da moralidade social estabelecida na fidelidade a Deus. É significativo que todos os esforços para criar uma moralidade independente pela eliminação ou desconsideração de Deus tem se revelado um fracasso total. É quando seu nome é temido, reverenciado, como deveria ser, que o homem age corretamente em suas várias relações. A compaixão pelos pobres e aflitos resulta da necessidade do devido respeito por Deus. Pois Deus é compassivo e assim deve ser o seu povo. Daí a exortação dos versículos 9 e 10 sobre deixar na época da colheita o que seria uma ajuda para o pobre e o estrangeiro. Isso baseia no grande fato: eu sou o Senhor, seu Deus. Daí também o aviso para não amaldiçoar os surdos. Olha que coisa! Nem colocar uma pedra de tropeço no caminho dos cegos, versículo 14, mas temerás teu Deus. Essas considerações, essa consideração aqui pelos aflitos e pelos pobres é um elemento muito importante da moralidade social. Todo roubo, mentira e negociação desonesta deveria ser evitado. Versículo 11. Nenhuma vantagem deveria ser tirada de um vizinho ou de um servo. Versículo 13. Toda justiça deve ser sem acepção de pessoas. Versículo 15. Pesos, medidas e balanças devem ser justos e verdadeiros. Versículos 35 e 36. Este ramo aqui da moralidade social,
requer a mais estrita atenção do povo do Senhor. A pureza deveria ser cultivada em todas as relações sociais. Não apenas a imoralidade foi desaprovada e punições e ofertas pela transgressão foram direcionadas nos casos em que a imoralidade ocorreu, mas o próprio cultivo da terra, a criação de gado ou outros animais ali, a confecção de roupas, em uma palavra, todas as suas associações deveriam ser permeadas pelo princípio da pureza. Pois o uso feito de gado, sementes e matérias-primas pode ser prejudicial à pureza da ideia. Então Deus cuidadosamente adverte o povo com precauções. A superstição ela deveria ser desencorajada. Nenhum encantamento deveria ser usado, nem eles deveriam arredondar os cantos de suas cabeças ou barbas. Eles não deveriam fazer cortes em suas carnes pelos mortos, nem imprimir marcas em si mesmos. Tampouco deveriam recorrer a espíritos familiares, magos, para serem contaminados por eles. Deus trata seu povo como seres inteligentes e racionais. E assim ele desencoraja todo recurso a inspirações sem sentidos. A vingança é desencorajada aqui no texto, porque é resultado do ódio, que é ilegal quando dirigida a um irmão. Na verdade, a lei é trazida para essa questão simples. Tudo se resume em amarás o teu próximo como a ti mesmo. É sobre isso que o nosso abençoado Senhor diz como essência da lei divina, Mateus capítulo 22, versículo 35 a 40. Paulo também traz isso claramente, enfaticamente, quando escreve a igreja em Roma, Romanos capítulo 13, versículo 9 e versículo 10. O que isso tudo sugere? Que existe um amor próprio legítimo, existe um eu melhor, que é nosso dever amar e valorizar, assim como existe um eu pior, que é o nosso dever detestar e mortificar. Quando consideramos este eu melhor, não toleramos o pecado sobre ele, nós tentamos mantê-lo puro e sujeito a Cristo. Tentamos ser fiéis a nós mesmos. Promovemos o que é bom e sagrado dentro de nós. Tudo isso é muito distinto do egoísmo. O homem egoísta é o seu pior inimigo. O homem que cultiva o amor próprio adequado é o seu melhor amigo. Esse amor próprio é a medida do nosso amor ao próximo. Agora o nosso Senhor revelou pela parábola do bom samaritano quem é o nosso próximo. E nós não teremos dificuldade em discernir os objetos de nosso amor. Amemo-los, pois, como a nós mesmos. A regra de ouro é a essência da lei divina. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. É evidente a partir disso que o judaísmo não pretendia ser um sistema exclusivo e egoísta no que diz respeito aos de fora. As leis estabelecidas neste capítulo foram antes comunicadas a Arão e seus filhos e agora eles são dados ao povo. É privilégio e dever do povo de Deus familiarizar-se com sua vontade. Eles deveriam aprender a lei dos lábios de Moisés. Eles devem aprender o evangelho dos lábios de Jesus. Eles devem ser separados. O povo de Deus se distingue pela pureza do coração. Só Deus pode ter um pleno conhecimento disso. Também pela pureza de vida, como Tito 2,14 nos fala. Isso é testemunhado por Deus e pelo homem. Eles devem ser separados para Deus, está implícito no motivo, porque eu sou santo. O nosso Senhor, ele coloca fortemente: sede vós perfeitos, assim como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Aqui é uma perfeição de tentar fazer o melhor que você puder. É dar o seu melhor. Esse é o nosso nível de perfeição, porque nós nunca seremos perfeitos aqui nessa terra. Isso não pode ser entendido de forma absoluta.
Deve ser interpretado relativamente que, como Deus é perfeito em suas relações conosco, também devemos ser perfeitos em nossas relações correspondentes com Ele. A sua santidade será expressa em pura adoração. Eles cessam a labuta do mundo no dia do Senhor que guardavam. Até agora a observância é externa. Eles também descansam do trabalho de tristeza e pecado. Essa é uma observância interior espiritual. Eles aparecem nas convocações do povo de Deus, e esta adoração pode ser pública sem quaisquer belezas correspondentes de santidade espiritual. Os pais são responsáveis por instruir seus filhos na devida observância da lei. E os pais, eles são os representantes de Deus para os seus filhos. Em sua paternidade, na providência que exercem durante o desamparo e dependência da infância e juventude. Em sua autoridade, isso vem de Deus e deve ser mantido. Eles se guardam dos ídolos. Eles não se voltarão para eles. Estamos tão cercados por eles que não podemos nos desviar da verdadeira adoração sem encontrá-los. Eles não farão para si mesmos deuses derretidos. A alusão aqui é o bezerro que Arão derreteu, que ele pretendia representar Yahvé Elohim. Mas em nossos pais piedosos, obra das mãos de Deus, nós temos representações mais verdadeiras do Pai vivo do que as que podem provir de nossas próprias mãos. O requisito universal: fale a toda a congregação, etc., sem exceção. Todos pecaram. A natureza do homem exige que ele seja santo. Existe a relação entre o homem e Deus. As leis de Deus não são meros decretos arbitrários, mas a expressão em relação positiva com a liberdade do homem e da realidade eterna do universo. A universalidade da revelação é a universalidade da responsabilidade. A linhagem deles se espalhou por toda a terra. Não tendo a lei, eles são a lei para si mesmos. O que foi dito aos judeus foi dito para o mundo. A bem-aventurança da humanidade é a realização da imagem divina. Um Deus santo, um universo santo, um motivo universal, porque eu sou santo, a dependência de Deus, a raiz da espiritualidade verdadeira, não como mera dependência cega, mas a dos filhos do Pai. Gratidão, o apelo constante do coração, Senhor teu Deus, que tanto fez por ti, requer a tua santidade. O mandamento divino está relacionado e abençoado com a provisão divina da graça, em um sistema específico de santidade no qual o povo de Deus é sustentado. Sede santos, pois tenho preparado para a vossa santidade. Somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Efésios capítulo 2, versículo 10. Trabalhe a salvação, pois Deus trabalha em você. O Senhor falou a Moisés dizendo: fala a toda a congregação. E aqui está o método gracioso pelo qual a nossa santidade se torna possível. O Deus Santo fala. Os homens santos de Deus falam, conforme são movidos pelo Espírito Santo. A santa palavra de Deus fala em todo lugar e sempre, e a vida santa é possível e mantida entre o povo santo. A esperança de uma igreja avivada, em um ministério avivado, os líderes espirituais devem sentir a sua responsabilidade tanto no ensino quanto no exemplo. A santidade pessoal, ela deve fundamentar todas as outras. A purificação dos templos e serviços não é a santificação que Deus requer. Ele não diz: sede meticulosos na adoração e profusos no ritual. Não. Mas ele disse: sede pessoalmente santos.
Que a vossa santidade seja uma transcrição da minha, que é a santidade da vontade, do trabalho, do pensamento e do caráter. A gente vai falar muito sobre isso nos próximos episódios ainda, tá bom? A gente se encontra lá. Um abraço, Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.